Então, quais são as principais moléculas? A gente vai falar um pouquinho mais, de maneira um pouco mais aprofundada sobre cada um dos componentes da matriz. Nós temos os proteoglicanos, os colágenos, as moléculas de adesão, como fibronectina e laminina, e a elastina, né, que dá elasticidade aos tecidos. E aqui a gente tem um exemplo, então, dessas moléculas, como a laminina, por exemplo, colágeno tipo 4, né, o nidogênio, colágeno fibrilar, a fibronectina, né? Então, a matriz ela é composta por moléculas fibrilares e por proteínas fibrilares, proteínas globulares, tá? O ácido hialurônico, ele entra naquela classe de glicosaminoglicanos, ou seja, aqueles polissacarídeos, né, que ajudam no processo de integração da matriz. E o ácido hialurônico, inclusive, ele atua como se fosse uma base para a matriz extracelular. Ele é um carboidrato de cadeia muito longa, tá? Que justamente oferta, né, aqui no nosso esquema, o ácido hialurônico está aqui representado na cor azul, né? Ele oferta, né, sítios de ligação para as outras proteínas, para as outras moléculas de matriz, e ele funciona como uma base, né, como uma base sobre a qual todas as outras moléculas vão se depositar. Uma coisa muito interessante do ácido hialurônico, né, é que ele é um carboidrato que não é produzido lá no complexo de Golgi, que é a organela celular responsável pela montagem dos açúcares das células, né? Ele, na verdade, é sintetizado na membrana plasmática, tá? A gente está vendo aqui no esquema, né, as enzimas responsáveis pela montagem, pela síntese do ácido hialurônico, que são enzimas chamadas de ácido hialurônico sintase, né? Ase, né, pessoal, esse sufixo ase, ele está sempre ali se referindo a uma atividade enzimática, né? Então, uma enzima que se chama sintase é uma enzima que sintetiza alguma molécula. O nome dela é ácido hialurônico sintase. Então, ela é uma enzima que sintetiza o ácido hialurônico. Nós temos diferentes tipos, né, de ácido hialurônico sintase, cada uma vai ter uma atividade um pouquinho diferente, construindo mais ou menos cadeias de ácido hialurônico, mais longas ou menos longas, e serão também, claro, expressas, cada uma das isoformas, né, a ácido hialurônico sintase do tipo 1, 2 e 3, vão ser expressas por diferentes tipos de células. Então, essa enzima, ela capta o substrato, né, no citoplasma celular e une a cadeia em síntese, né, já excluindo, né, transportando essa molécula para o meio extracelular. Então, o ácido hialurônico, ele não é encontrado em momento algum dentro da célula, né, na sua forma intacta, né, diferente de todos os outros açúcares que as células expressam, né, as células animais que eu estou falando aqui, né, as células vegetais produzem a celulose, né, sobre a qual nós falamos na aula de parede extracelular, perdão, de parede celular. Então, pessoal, o ácido hialurônico, né, ele é um polissacarídeo de cadeia muito longa, tá? Ele é composto por dois tipos de monossacarídeos, aqui representados na cor azul e na cor laranja. Como eu falei, ele é a base da matriz extracelular e ele é um componente muito importante de regulação dos processos inflamatórios, tá? Por quê? Né? O processo inflamatório, pessoal, nada mais é do que uma forma do organismo de remodelar a matriz extracelular para resolver algum problema local, né? Então, por exemplo, quando a gente se corta, né, com algum tipo, né, a gente se corta numa dessas plantas que são mais irritantes, por exemplo, ou até mesmo um corte, uma ferida normal, né? Existe um certo nível de inflamação local, porque nós temos a chegada, né, de células do nosso sistema imunológico, né, que vão ali para resolver o problema. E o que acontece com o ácido hialurônico, né? Como eu falei, ele é uma molécula de cadeia muito
longa e é a base da matriz extracelular. Então, quando acontece algum problema, algum processo inflamatório, o que acontece? Uma das primeiras coisas que ocorre é que esse ácido hialurônico ele é picado em vários pedacinhos menores, né? Ele é todo picotadinho. E essas moléculas, né, esses pedacinhos de ácido hialurônico, que nós chamamos de oligosacarídeos, né, óligo de pouco, sacarídeo de açúcar, né, então cadeias de açúcares com poucas unidades sacarídicas, né, então esses oligosacarídeos de ácido hialurônico, eles acabam atuando como moléculas sinalizadoras que vão se associar a receptores na superfície das células inflamatórias, sinalizando essas células que existe ali um local em que está acontecendo um remodelamento de matriz e que, portanto, provavelmente há algum problema naquele local, né? E, além de tudo, o ácido hialurônico, pela sua natureza química, é uma molécula que atrai muita água. Ele faz, né, um tecido rico em ácido hialurônico, é um tecido geralmente muito bem hidratado. Inclusive, se vocês forem na farmácia, vocês vão ver que existem vários cremes faciais com ácido hialurônico na composição. Já digo logo para vocês que nem adianta comprar, porque o ácido hialurônico que hidrata a nossa pele é o ácido hialurônico que as nossas células produzem. O ácido hialurônico, pessoal, ele é muito grande, ele não vai atravessar, ele não vai ser absorvido pela nossa pele, tá? Então, nem se alguém pretende, nem gastem dinheiro com creme de ácido hialurônico. É melhor o quê? Beber bastante água. Dormir bem, beber bastante água e evitar de tomar muito café. Mas, pelo ácido hialurônico ser uma molécula extremamente, como se diz, hidrofílica, né, ela hidrata bastante o tecido, esse alto nível de hidratação traz também, né, faz com que o ácido hialurônico permita que o tecido bem hidratado ele seja mais resistente mecanicamente, né? Um grande exemplo disso são as nossas cartilagens. As nossas cartilagens, elas são muito bem preenchidas de água, e a presença dessa água é fundamental para a capacidade de resistência que a cartilagem tem. O ácido hialurônico é um componente importante no tecido cartilaginoso, né, na matriz extracelular presente no tecido cartilaginoso. E um exemplo também, né, um exemplo muito interessante, né, dessa molécula, né, da importância dessa molécula, do ácido hialurônico, é a história do rato topeira pelada e a sua longevidade, né? Então, pessoal, eu vou falar para vocês sobre um trabalho científico, né, que saiu numa revista chamada Nature, né, Natureza em inglês, tá? E esse trabalho, né, que está aqui, né, mostrado no nosso slide, é um estudo sobre este animal aqui, que é conhecido como rato topeira pelada, né? Ele é um roedor subterrâneo, tá? E ele tem uma particularidade em relação aos outros roedores, que ele tem uma grande longevidade. É um animal, pessoal, que só para vocês terem uma base de comparação, né? Roedores do tamanho dele, em geral, têm aproximadamente 2 anos de vida, na média, né? E o rato topeira pelada vive, em média, 30 anos. Vocês imaginam, gente? Ele vive 15 vezes mais do que qualquer outro roedor que tenha uma certa proximidade de tamanho, de hábitos, né, de vida do que ele. É como se imaginar um ser humano que tem aí, a média de vida de 70 anos, se a gente multiplicar por 15, eu nem sei fazer essa conta rápido, mas eu acho que é como se a gente tivesse um ser humano, ou na verdade uma espécie próxima do ser humano, capaz de viver em média 1000 anos. Então é uma diferença muito grande. E várias pessoas no mundo se interessam por essa longevidade que é fora do normal, né, desse animal e procuram estudar esse animal. Uma das coisas mais interessantes é que esses animais eles não desenvolvem câncer. Eles não têm câncer, não desenvolvem, nunca foi detectado um animal que naturalmente desenvolvesse um câncer.
né? Então, o que acontece, né? Esse grupo de pesquisa, né? Eles foram fazer um estudo, né? Sobre o rato topeira pelada, e especificamente focando nesta molécula aqui, que é o nosso ácido hialurônico, né? Hialuronan, né? Por quê? Porque o rato topeira pelada, ele expressa um ácido hialurônico muito mais comprido do que os outros animais produzem. E eles perceberam que esse ácido hialurônico muito longo, associado a um receptor de ácido hialurônico na superfície da célula do rato topeira pelada, era o responsável por mediar essa resistência ao desenvolvimento de cânceres nesses animais, né? Então, de alguma forma, né, essa molécula ela protege esses animais do desenvolvimento de cânceres e contribui para a longevidade deles. Então, o que eles fizeram no laboratório? Eles pegaram células desse animal, cultivaram em laboratório e então eles expuseram essas células a estímulos carcinogênicos. E eles viram que as células resistiam muito bem a esses estímulos carcinogênicos, né? E depois eles pegaram essas células e removeram delas esse ácido hialurônico que é de alto peso molecular. E aí deram os estímulos carcinogênicos para esses animais e perceberam que, na ausência dessa molécula, as células elas não conseguem resistir e sofrem mutações e passam a apresentar um perfil tumoral, né? Então, foi um trabalho muito bacana que mostrou, né, a importância dessa molécula. Então, pessoal, como eu falei, o ácido hialurônico, ele é uma molécula, um polissacarídeo da classe 2 glicosaminoglicanos. A palavra parece difícil, mas não é. É só vocês pensarem em glicanos, açúcares, né, aminados, tá? Então, glicosaminoglicanos, que nós vamos traduzir nos próximos slides pela sigla GAG, tá bom? Então, pessoal, os glicosaminoglicanos, ou os GAGs, né, são açúcares compostos por dois tipos de unidades sacarídicas que se repetem ao longo da cadeia, então construindo uma cadeia longa. Essas unidades sacarídicas são um ácido hexurônico e uma hexosamina. O que significa isso? Um ácido hexurônico é um ácido hexurônico é um ácido que é composto por 6 carbonos, hexo de 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E uma hexosamina é um açúcar aminado, aqui a gente está vendo, né, no nosso esquema, que é o grupamento amina, né, também composto por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, todo GAG é composto por um ácido hexurônico e por uma hexosamina. E aí, o ácido hexurônico, ele pode ser do tipo glicurônico ou hidrônico, e a hexosamina pode ser uma glicosamina ou uma galactosamina, dependendo se nós temos uma glicose aminada ou uma galactose aminada, tá? Então, os GAGs, na verdade, né, com a exceção do ácido hialurônico, todos os outros GAGs, eles são expressos pelas células lá no complexo de Golgi, né? O ácido hialurônico, ele é um GAG especial, ele é produzido na membrana plasmática e, portanto, ele não está associado a nenhuma proteína, né, na sua síntese. Mas os outros glicosaminoglicanos, eles são todos produzidos lá no complexo de Golgi e a sua síntese se inicia pela construção de um tetrasacarídeo, ou seja, um açúcar, um sacarídeo, com 4 unidades, composto por 4 unidades de açúcar. E esse tetrasacarídeo, ele é adicionado a uma proteína que vem lá do retículo endoplasmático, onde ela foi produzida por um ribossomo,
né, e enviada para o complexo de Golgi. Então, essa proteína chega ao complexo de Golgi e uma série de enzimas começam a associar, né, os açúcares, primeiramente uma xilose à proteína e depois a essa xilose são adicionadas duas galactoses e ao final um ácido glicurônico. E esse tetrassacarídeo funciona como um link entre a proteína e a cadeia de Gag efetivamente. Então, nós temos, né, uma série de tipos diferentes de proteoglicanos. São proteínas, né, são moléculas extremamente versáteis que vêm nos mais diversos formatos. Por exemplo, nós temos a decorina, que é um tipo de proteoglicano que tem um core proteico pequenininho e apenas uma cadeia de glicosaminoglicano associada a esse core proteico. Tá? E nós temos, por um outro lado, o agrecan, que é uma molécula enorme, com um core proteico gigantesco e várias cadeias de açúcar, de glicosaminoglicanos associadas a ela. Então, pessoal, só por isso a gente já percebe que cada proteoglicano tem uma função diferente. A função da decorina é muito diferente da função do agrecan, tá? Então, e é só para vocês terem uma noção da dimensão de cada molécula, né? A decorina tem, por exemplo, 40.000 Daltons de peso molecular e o agrecan 3 milhões de Daltons de peso molecular. Então, são moléculas realmente de dimensões muito, muito, muito diferentes. A decorina, só para ilustrar para vocês, ela está profundamente envolvida na regulação dos processos inflamatórios e o agrecan está profundamente envolvido na manutenção da estrutura da matriz extracelular, na resistência, na integração das moléculas da matriz extracelular. E olhando para as proteínas, a gente consegue perceber, a gente consegue ver essa função nelas de acordo com o seu formato. Tá? Então, os proteoglicanos, né, dentre, né, as suas atividades de modulação da sinalização entre a matriz e a célula, elas também dão aos tecidos resistência às forças de compressão, tanto pela presença do ácido hialurônico, como eu falei para você, que é um glicosaminoglicano que não é, na verdade, um proteoglicano, ele não está associado a uma proteína, mas é uma molécula, né, que tem uma camada de solvatação enorme, né, então traz muita hidratação para o tecido, como também as outras cadeias de glicosaminoglicanos, como por exemplo o proteoglicano agrecan, né, que possui várias cadeias de condroitin sulfato, que é um tipo de glicosaminoglicano associado a ele, e que da mesma forma também tem uma camada de solvatação muito grande e, portanto, um tecido bem hidratado resiste muito bem a forças de compressão. Tá? Como eu falei, os proteoglicanos eles são importantes, né, receptores na matriz e na superfície celular, né, eles auxiliam justamente nessa conversa entre a célula, entre a matriz extracelular e a célula, e eles podem atuar de diferentes maneiras, né? Eles podem justamente ser as moléculas que atuam aqui nesse meu esquema como reservatório daquelas moléculas sinalizadoras. Essas moléculas elas podem ficar retidas em proteoglicanos presentes na matriz extracelular. Mais ainda, né, quando esses proteoglicanos são degradados no momento de remodelamento de matriz, essas moléculas sinalizadoras então são liberadas e podem realizar sua função, atuar sobre os receptores na membrana plasmática. Ainda, esses proteoglicanos podem ser internalizados, eles podem ser fagocitados pela célula e podem, então, junto com eles, carregar alguma informação diretamente para o interior da célula, né? Ou mesmo, né, eles podem, na verdade, atuar como moléculas que vão ajudar, auxiliar a célula no processo de reconhecimento daquela molécula sinalizadora. Tá? Então, aqui nessa parte aqui do nosso esquema, o que a gente está vendo? A gente está vendo o proteoglicano, né, que tem uma molécula sinalizadora
associada a uma cadeia de glicosaminoglicano, e esta cadeia, então, está fazendo a ponte entre a molécula e o receptor. E com isso, a célula tem muito mais chance de responder a essa mensagem do que se ela tivesse que receber a molécula sinalizadora sozinha. Tá? Passando então para a próxima classe de moléculas, né, os colágenos. Né? Os colágenos são as principais proteínas da matriz. Né? Quando a gente estava falando de proteoglicanos, nós estávamos falando de moléculas, né, compostas por um corpo proteico e associadas a longas cadeias de polissacarídeos. Já os colágenos não, os colágenos também são, como se diz, estruturas fibrilares, né? São proteínas que estão ali responsáveis tanto pela formação de fibras quanto pela formação de redes na matriz extracelular, tá? Então, nessa imagem aqui, essa microscopia eletrônica de transmissão, nós estamos vendo aqui no nosso esquema uma célula, né? E essa célula, ela está apoiada aqui, como vocês podem ver, por fibras de colágeno. E essas fibras nós estamos vendo nessa direção, e também como se essas mesmas fibras fossem cortadas nessa direção, são essas bolinhas que nós estamos vendo aqui. São essas mesmas cordas, né? Só que simplesmente organizadas no ângulo de 90 graus em relação a essas aqui da nossa imagem, tá? Então, o colágeno, ele se organiza em trímeros, ou seja, são três moléculas que se enovelam para formar a molécula em si de colágeno, que é produzida pela célula e secretada, então, nesse trímero de colágeno, secretado pela célula na forma de uma molécula de procolágeno, né? Por que uma molécula de procolágeno? Porque, uma vez fora da célula, ela vai sofrer a ação de algumas enzimas que vão cortar essas pontinhas do colágeno. E quando isso acontece, essas pontinhas elas se tornam, como vamos dizer assim, extremamente grudentas, tá? E vão querer grudar umas às outras. E com isso, grudando umas às outras, elas formam essas fibrilas de colágeno, né? Então, por que o colágeno já não é secretado nessa forma final? Porque se ele fosse secretado nessa forma final, provavelmente as fibrilas seriam formadas dentro da célula e a célula ia acabar morrendo com aquelas fibras ocupando todo o seu espaço, todo o seu citoplasma, né? Então, por isso, o colágeno ele é secretado de uma forma imatura e do lado de fora da célula, então, ele é processado e se organiza em fibrilas, que depois vai se organizar em fibras, né? Em fibras de colágeno. E uma das grandes funções dos colágenos é dar aos tecidos, né, a resistência a forças de tensão, né? Além disso, os colágenos eles também são moléculas, né, conhecidas como trilhos de trem. Em geral, a maioria das células migratórias, né, como por exemplo os macrófagos, migram sobre fibras de colágeno, né, na matriz extracelular. Né? Então, como eu falei para vocês, né, a gente, essa ação, né, de trilhos de trem, ela é muito importante e esse experimento aqui, ele é muito interessante. Nesse trabalho aqui, mostra, né, que as fibras de colágeno, elas se formam de maneira independente, ou seja, a molécula de colágeno, ela tem a tendência de se organizar em fibras, mas a organização, né, do direcionamento dessas fibras não é realizada pela molécula, e sim é realizada pelas células que estão produzindo esse colágeno e que estão ali dispostas sobre ele. E ao realizar tensão sobre a rede de colágeno, as células organizam as fibras na direção em que elas devem se organizar. Então, se eu pego, né, um conjunto de fibras de colágeno e deixo elas se organizarem em laboratório, sozinhas, elas vão se organizar nesse formato, né, mais desorganizado. Porém, se eu coloco células, né, dentro
dentro nessa condição, o que que eu vejo? Eu vejo que as próprias células são capazes de organizar o direcionamento dessas fibras. Em relação à elastina, que é a outra molécula fibrilar presente na matriz extracelular. A elastina, ela é responsável por promover a elasticidade da matriz. Ela é muito, 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 muito expressa, por exemplo, nos nossos vasos sanguíneos, especialmente os mais calibrosos, né, como as artérias e as veias. Justamente por quê, né, pessoal? Porque esses vasos sanguíneos, eles precisam aguentar toda a pressão, né, da passagem do sangue, né? A maneira como o coração funciona, né? A gente tem, na verdade, o quê? A passagem de sangue por pulsão. Então, a cada pulso, né, de sangue, o vaso ele estica e depois ele retrai. E ele só é capaz de fazer isso porque a matriz extracelular que sustenta as células que formam o vaso, ela é enriquecida nessa molécula que é a elastina. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a elastina é 5 vezes mais elástica do que um elástico de borracha. Tem uma ideia da propriedade física dessa molécula, tá? E a maneira como ela funciona qual é? Né? A elastina, quando ela está no seu estado, né, de repouso, ela tende a assumir uma forma, digamos que fechadinha. Só que as elastinas, elas formam o que nós chamamos de links, né? Elas fazem ligações entre uma e outra, tá? Que é o que está aqui mostrado, né, na nossa imagem, né, chamando de crosslink. Essas ligações entre as moléculas de elastina são muito importantes, porque diante de um estímulo, né, para que aquele tecido se estique, as moléculas de elastina, elas cedem e se abrem. Só que elas mantêm a sua estrutura porque elas têm um link entre elas. Então, elas não perdem, elas não arrebentam, tá? Porém, quando essa força deixa de existir e o tecido relaxa, elas então voltam para sua conformação fechadinha. E elas têm essa característica, então por isso elas conseguem permitir a um tecido a elasticidade, tá? Então, como eu falei, ela está muito presente, por exemplo, nas paredes vasculares.